Ajudar a manter o nosso grupo é um ato de responsabilidade e amor. Contamos com você. Participe acessando o nosso site. Olá, amigos que vêm nos acompanhando neste canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. É com muita alegria que hoje eu trago a continuação do livro Invernada do Infinito, de Mário Canto da Silva. E a poesia de hoje tem um nome que para algumas pessoas pode parecer um tanto assustador: a morte. É o término de uma jornada material, desprendendo a alma da ligação carnal e ligando o espírito ao estritamente espiritual. Embora com dúvidas do próprio crente, devolve ao espírito a sua natureza que lhe é inerente. E no envolvimento calmante, aniquila a faculdade pensante e os ímpetos da alma que sente. A matéria, então, passa a dormir para sempre. E o espírito, em total liberdade, passa a ter uma visão clara e precisa do passado e do presente, e de quando esteve na forma humana, se cumpriu ou não sua missão na luta incessante do viver para poder um dia alcançar os pícaros da glória de ser humilhado sem ter reclamado e ter vivido alegre, feliz e motivado, e retirar do longínquo passado os frutos de um labor prolongado, e agradecer a Deus por o ter amparado. É muito interessante, né? Que ele resume o que é para a doutrina espírita, na visão espírita, o sentido da morte. E há muitas pessoas que, quando pensam na doutrina espírita, pensam isso: a doutrina espírita é a religião dos mortos, fala dos mortos. Não! A doutrina espírita fala de vida, fala de conduta moral, ética durante esta vida. A morte é uma passagem, é uma etapa da vida. Processo, faz parte do processo do viver. E como ele diz, nascer, morrer, renascer de novo. Tal é a lei. Então nós estamos sempre nesse processo. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um capítulo que diz assim: ninguém pode ver o reino de Deus sem nascer de novo. E aí, há religiões que traziam a ideia do nascer de novo como ressurreição, né? Que um dia esse corpo voltaria, depois da morte, voltaria a ter vida, e a pessoa voltaria a atuar na sociedade no papel que desempenhava. O Espiritismo nos traz a visão da reencarnação, que nós renasceremos sim, mas de um outro corpo, de outros pais, outro pai, outra mãe, um outro tempo. Às vezes mudamos de culturas, mudamos de gênero nesse processo do reencarnar, de condições sociais diferentes, para que a gente consiga desenvolver as habilidades humanas, as faculdades morais, éticas, que a gente aprenda a valorizar a vida sem qualquer tipo de preconceito, de preconceito, para que a gente consiga aprender e desenvolver a empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro, para que a gente se decida por viver com a pureza com que ele falou: as crianças, deixai vir a mim os pequeninos, quer dizer, que a gente desenvolva a capacidade de perdoar, de abrir mão dos ressentimentos, das mágoas, né?
de nascer de novo a cada dia, de renovar dentro de nós, abrindo mão daqueles conflitos arraigados, dos ressentimentos, das cobranças, modificarmos-nos, não só modificamos o corpo de uma encarnação para outra, mas na verdade o objetivo é que nos modifiquemos internamente, como espíritos. Então, cada encarnação nós vivemos em situações sociais e na vida, nas relações sociais diferentes, para que a gente desenvolva a capacidade de aprender a servir. E isso é só se colocando no lugar do outro, é só nascendo de novo. A pessoa com quem eu convivo hoje, que eu tenho mais dificuldade, é possivelmente alguém com quem eu falhei muito gravemente em outro momento. E ela está sendo colocada diante de mim para que eu me exercite na capacidade de perdoar, na capacidade de pedir perdão, de aprender a ter tolerância, de aprender a ser resiliente, aprender a desenvolver o amor e ver todos como irmãos. Então, a morte é o término da jornada material. Quando chegar a hora determinada por Deus, nós estaremos deixando esse corpo físico. E às vezes na condição em que ele estiver. Há os irmãos que desencarnam muito jovens, no pleno vigor físico, mas porque cumpriu-se a etapa de vivência nesse plano terreno. Há irmãos que desencarnam quando o corpo realmente não tem mais condições nenhuma de sustentar a vida. Porque esta era a programação. 90, mais de 100 anos foi a programação feita diante do Pai. Então é o Pai, é Deus, nosso Pai, que determina o momento do nosso nascimento aqui nesse plano terreno. Mas é Ele também que determina o momento em que nós deveremos deixar o corpo físico. Confiemos, então, na providência amorosa desse Pai. Busquemos em Jesus a força para que, como Ele diz aqui, possamos cumprir a nossa missão com sabedoria, com humildade, com alegria, vivendo aquelas situações de humilhação, as situações que nos trazem constrangimento, com humildade, reconhecendo que aquela lição que se apresenta é uma necessidade da nossa alma que atraiu aquela determinada situação, porque alguma coisa nós precisamos aprender naquele lugar. Então perguntemos ao Pai o que eu preciso aprender com essa situação que se apresenta diante de mim, diante da humanidade nesse momento. O que essa situação está querendo me ensinar? Senhor, o que queres que eu faça diante desses desafios que a vida me coloca? De ter que simplesmente me condicionar a recursos escassos, a solidão. O que queres que eu aprenda com essas questões? As dores físicas. O que isso está querendo me ensinar? Abrir o nosso coração e a nossa mente para entender o convite da vida, que tenta nos ajudar a eliminar a culpa, o remorso, que trazemos muitas vezes inconscientes e que às vezes a origem vem de épocas, encarnações muito distantes. Né? Quantos conflitos ainda nós trazemos não resolvidos? Mas nós não precisamos nos deixar soterrar por essas reminiscências. O Cristo nos disse: quando estiveres sobrecarregados, vinde a mim que eu os aliviarei. Então, enfrentemos os desafios que temos para enfrentar, mas busquemos alívio diário, constante, no nosso irmão Jesus. E assim, que nós possamos agradecer a Deus pelo amparo, pelo fortalecimento, para que sigamos mais essa etapa de vida. Quando a irmã morte nos visitar, nós estejamos conscientes de que fizemos o melhor que pudemos. Que sigamos então aprendendo a aprender,
através do amor. Um abraço a todos. Ajudar a manter o nosso grupo é um ato de responsabilidade e amor. Contamos com você. Participe acessando o nosso site.